Beleza. Ó, pessoal, eu vou então pedir licença para gravar essa conversa, tá? Para poder disponibilizar para os estudantes que não puderem assistir aqui online no momento, né? E se vocês tiverem de acordo também, disponibilizar depois publicamente também, tá? Porque até como eu falei com o Luandro, né, existe muito pouco material assim sobre ensino de ciências pensando nos contextos do campo, né? Então, acho que se a gente puder disponibilizar para outras pessoas, até em outras licenciaturas do campo, que talvez podem achar interessante usar o material também, seria já um ganho dessa reunião aqui, tá? Bom, bem-vindo, professor Pasquete, entrando agora também. Pessoal, então isso aqui vai ser a segunda aula aberta de Luz, Ondas e Vida no Campo, que é um dos componentes curriculares da licenciatura em Educação do Campo da UNB, tá? É um componente curricular onde a gente discute assuntos de física, especialmente de ótica, ondulatória e acústica, pensando em contextos do campo, né? E uma das formas da gente voltar o nosso olhar para contextos do campo é fazer isso aqui que a gente está fazendo, que é chamar convidados em que ajudam a fazer, né, que ajudem a fazer essa ponte, assim, a pensar os conceitos que a gente trabalha em aula em aplicações que são importantes na vida no campo, né? E por conta disso, né, pensando nisso, eu fico muito feliz de poder contar hoje aqui com o Jeová Soares e com o Luandro Vieira para falarem sobre iniciativas de internet comunitária, né? Que tem muito a ver com o que a gente está estudando no tópico que a gente está fazendo agora do curso de Luz, Ondas e Vida no Campo, porque nesse momento a gente está estudando sobre a propagação de ondas eletromagnéticas e os fenômenos aos quais ela está sujeita durante sua propagação, de reflexão, de refração. E uma das coisas que eu falei para os estudantes foi que aprender sobre como funcionam as ondas eletromagnéticas foi muito importante para a gente enquanto humanidade, porque moldou muito os meios de comunicação que a gente usa hoje em dia e a velocidade e o alcance com que a gente consegue se comunicar, né? E, bom, como muitas coisas na nossa sociedade, a gente sabe que o acesso a isso e o conhecimento sobre isso é desigual também, né? Então, é muito importante a gente estar pensando nesses conhecimentos, esses conhecimentos de física e como eles têm a ver com aplicações tecnológicas e mais do que isso, né? Pensando em como distribuir melhor o acesso a esse conhecimento, né? Que é uma questão de empoderamento das comunidades também. E é exatamente com isso que vocês trabalham nessas iniciativas de internet comunitária, né? Que vocês estão envolvidos. Então, acho que nesse sentido vocês estão cumprindo um papel muito importante com o papel que eu acho que deve ter um professor de ciências, né? Que está atuando aí pela democratização do conhecimento científico-tecnológico, né? E vocês estão fazendo isso em projetos de comunicação comunitária, tá? Então, bom, sem mais delongas, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas iniciativas que vocês estão envolvidos, né? E contassem um pouco mais, né, sobre quem são vocês e como funcionam esses projetos. Eu vou propor que a nossa aula aberta aqui funcione da seguinte forma, que a gente escute o Luandro e o Jeová sobre essas iniciativas de internet comunitária. Depois eu queria fazer alguns comentários puxando uma relação com conhecimentos de física que a gente tem estudado na matéria, tá bom? E depois a gente faz uma conversa geral e aí todo mundo está convidado a comentar e a perguntar também, tá certo? Pode ser assim? Bom, então passo a palavra para vocês, Jeová e Luandro. Podem ficar à vontade também para escolher quem falar primeiro. Bom, tem um pouco, se ele puder iniciar a falada aí, não entendo um pouco dessa, beleza? O som cortou um pouco para mim, mas eu acho que o Jeová perguntou se você pode começar, Luandro, se eu entendi bem o que ele falou. Não consegui entender não. Mas posso sim, pode ser, Jeová. Então, meu nome é Luandro, eu moro
próximo a Jeová. Eu moro numa comunidade quilombola que chama Moinho, que é em Alto Paraíso do Goiás. Tanto eu quanto o Jeová estamos aqui na Chapada dos Veadeiros, né, no Goiás, para quem, né, provavelmente conhece, sou da UNB. E eu vou falar um pouco do projeto comunitário aqui na minha comunidade. Depois o Jeová vai falar lá na comunidade dele, em Calunga. Eu moro aqui faz 8 anos e quando eu cheguei aqui, eu fui um dos primeiros a ter internet, né? Tava começando a chegar provedor de internet aqui. Logo assim, eu cheguei, consegui instalar, era uma novidade para todo mundo aqui. Então eu comecei automaticamente a ajudar a galera a contactar o provedor. Aí depois de internet a gente começou devagarzinho um projetinho de, na verdade, dividir internet aqui, porque a gente viu também que cada um seu ia pagar mais caro e a velocidade não melhorava, né? E também tem partes da comunidade que a internet não chegava, porque tem erro, né, entre e a antena do provedor. Enfim, tem muitos lugares que o provedor não chegava. Então foi mais nos últimos 3 ou 4 anos que a gente começou mais a sério esse projeto de rede comunitária. Eu consegui um apoio, eu fui na Argentina para aprender com o pessoal que meio que começou esse movimento aqui na América Latina, que foi o pessoal da Argentina. É uma rede das redes mais famosas no mundo, lá na região de Córdoba. Eles têm várias cidadezinhas pequenas, assim, povoados, que se conectam entre si e pegam a internet de graça da Universidade de Córdoba. A Universidade de Córdoba dá um link para eles, e eles tinham um morro ali que era central dos povoados e tinham avisado ainda para a Universidade de Córdoba. Então eles conseguiram internet de graça e de sei lá quantos mega, né? Tem um link de universidade. Então assim, de dia às vezes é um pouco baixo porque tá usando, mas de noite, né, quando não tem ninguém na universidade, esses povoadinhos têm uma internet super, super boa. Caso nosso aqui, né? Aqui a gente pega de um provedor a rádio e distribui internamente dentro da comunidade. A gente chegou a usar a internet a satélite, dividiu, vai mudando as estratégias aqui. E atualmente a gente está meio que numa baixa na nossa rede, porque né, com os provedores, agora chegou outro provedor, então com mais provedores a galera consegue, né, entrar em contato direto com o provedor. Então a gente está atendendo mais as regiões do povoado que não tem como mesmo o provedor chegar. Então a gente chegou aqui até umas 15 casas interconectadas. Hoje a gente está com umas 6, eu acredito. Caiu bastante, mas é bom assim, porque dá trabalho também. Como o Jeová pode falar, dá muito trabalho manter uma redezinha dessa. E é uma exploração bem legal. Né, brincar e ir descobrindo aos poucos como os rádios funcionam, como as antenas funcionam. É uma jornada que eu tô há uns 3 anos aí, cada dia aprendendo muito mais. A gente fala dessas coisas mais técnicas aí. Vai lá, Jeová. É isso aí, bichão. Estamos nessa luta aí também. Estamos brincando um pouquinho, aprendendo. Eu sou Jeová Soares, eu tô morando no Calunga já faz 4 anos. E aí, essa rede iniciou em 2017. Essa rede é uma iniciativa do Casa de Cultura Itainã, de São Paulo. Também trabalha com uma plataforma que tenta unir todos os quilombos do Brasil, que chama Fundo Baobá. Fundo não, perdão. Cultura Tainã. Esqueci o nome da rede. Rede Mucambos, cara. É tanto nome que vem na mente que eu acabo esquecendo. E aí foi em 2017 esse pessoal da iniciativa. Eu ainda
ainda não morava por aqui. E aí houve alguns problemas, o pessoal também tinha o trabalho pessoal que impedia o pessoal de São Paulo vir para cá, para estar dando manutenção. E as ideias deles, a ideia deles é sempre assim, empoderar os calungas de poder estar manipulando toda essa tecnologia, né? Que a gente trabalha hoje com tecnologia ponta a ponta. A gente tem uma redezinha que conta com 3 antenas principais e dá uma autonomia de cerca de 76 quilômetros. E aí lá em casa também, lá em casa foi a primeira casa dentro do Calunga com rede, essa nossa rede comunitária que eu estou usando hoje. E desde 2019 o pessoal está começando a implantar a RogsNet aqui também. E aí muitas das pessoas que me procuram hoje, eles querem RogsNet, estão optando pela rede comunitária, uns já usam a RogsNet, mas querem migrar para a rede comunitária, né? E que é até muito mais em conta. A gente ainda não trabalha com rede mesh, igual o Leandro já trabalha, a gente, por conta da distância entre casas, tem casas que tem espaçamento mínimo de 5 km, 4 km. Então a gente trabalha com antenas, vamos dizer, particulares, né, entre aspas, assim. E aí, volta e meia a gente tem uns problemas, tem problemas com chuva, tem problemas também com relâmpagos, já que Cavalcante é uma das cidades brasileiras com maiores. Isso. A gente paga de um provedor para ter acesso, e aí esse acesso a gente distribui para hoje 4 casas, e esse mês a gente vai conseguir aumentar para 8 casas, e dessas casas, né, 4 das casas são de professores também de LEDOR, e o restante tem também de alunos da LEDOR, que necessitam muito de internet, e a RogsNet hoje não consegue estar empregando, né, tá suprindo aquela necessidade desses alunos e professores. E aí, com esses pepinos, desde o início, eu fui pegando o jeito da coisa, dá para dar uma brincada assim, dá para aprender cada dia mais, e tô nessa luta aí também, tentando levantar essa rede, tentando levar a internet de qualidade com preço bem acessível a todo o Calunga, né? Coisa que é muito difícil, já que a gente não tem uma certa parceria com o provedor, mas a gente também trabalha com a Universidade do Pará, que tentou implantar aqui a rede Calunga Livre também de comunicação de GSM local, né? Não era uma rede que conseguia fazer chamadas para fora, mas era uma rede local. Mas aí, como as pessoas tinham, algumas têm antena rural que consegue fazer chamadas externas para o mundo inteiro, e aí acabava que o sinal nosso era mais forte do que essa da rede interna. Então o pessoal optou por não usar esse GSM, aí esse aparelho de GSM tá para voltar para o moinho, né, Leandro? E com parceria também com a Universidade do Pará. E é isso, a gente está na luta esse mês. Amanhã, sexta-feira, eu vou fazer a instalação de mais uma antena particular, entre aspas, e provavelmente daqui 2 semanas eu vou fazer a integração de mais 4 casas. E estamos na luta, essa é a saída que os professores estão encontrando, a saída também que os alunos estão encontrando para poder estar fazendo as atividades, para poder estar entregando atividades para os alunos. Agora com o lance da pandemia, já que não tem aula presencial também. E estamos lutando, tentando levantar essa internet e manter, né? Que é o mais importante. E é isso. Bacana, gente.
Antes de eu comentar, só falar uma questão aqui da dinâmica. Queria sugerir, se for possível, quem for falar, que abra o microfone e a câmera também, que acho que é bom que aumenta um pouco a interação, né? A gente já está nessas condições de há vários meses fazendo só atividades remotas, né? Então a gente tentar interagir um pouco mais, assim. Eu desliguei quando você estava falando, até para preservar o sinal, né? Mas queria dar essa sugestão para quem estiver falando. E Luandro e Jeová, eu queria colocar uma pergunta para vocês, uma pergunta bem básica, assim, interessante, né, essa narração que vocês colocaram do processo que aconteceu em cada uma das comunidades de vocês, mas talvez, assim, para quem está ouvindo falar nessa história de internet comunitária pela primeira vez, talvez esteja com uma dúvida bem básica, que é o que é uma internet comunitária, né? Qual que é a diferença dessa internet comunitária para uma internet aí que eu posso contratar, sei lá, da TIM, da Oi, não sei. Então vocês podem falar um pouco sobre isso pra gente? Natan, depois eu quero me inscrever. Obrigado, basquete. Ah, beleza, basquete. Deixa eu dar minha versão, Jeová, então, aí depois você complementa. Beleza. Rede comunitária é um movimento de autonomia na comunicação. A diferença de contratar seu provedor né, e ter uma internet na sua casa é que a própria comunidade ela vai gerir, vai ser dona da infraestrutura de comunicação da sua comunidade, né? Então os técnicos são da comunidade, né? Então se alguma coisa dá problema, não vai precisar ficar esperando um técnico que vem de fora, né? Que no meu caso já é difícil, ainda mais no caso de Jeová é quase impossível, né? Então é super importante né, a comunidade ter essa autonomia técnica de poder consertar, instalar novos aparelhos para expandir a rede, né, como o Jeová faz. E é isso, basicamente sobre autonomia, né, autonomia comunitária até onde dá, né, que nem sempre a gente acaba sempre dependendo de um provedor, de alguma saída para a internet, né. Também tem o lado da intranet, né, da rede local, que mesmo fora do provedor a gente tem esse pedacinho da internet que né, que só existe ali e que a comunidade também tem um controle, né? Então, além de comunicação, também é um espaço de cisnia de dados da própria comunidade. Boa demais. Ótima resposta. Com toda essa resposta do Leandro, eu quero complementar que na verdade, a infraestrutura da internet, né? A ideia inicial foi que a gente pudesse entregar toda essa tecnologia para o Calunga, para os Calungas, principalmente para as pessoas do Vão do Moleque, que são os pioneiros, entregando toda essa tecnologia dessa internet, trazer também conhecimento, né, além da comunicação. E os pontos de internet, a gente trabalhava também com VoIP. Os pontos de internet eram disponíveis nos colégios. E aí, como faltava manutenção e tal, migrou mais para... Já era comunitária, migrou mais ainda, porque não só tinha os pontos nos colégios, né? E aí ela se transformou nessa rede que a gente tem individual, digamos assim. E a ideia era justamente essa, de trazer comunicação, né, poder trazer também oportunidade de emprego para jovens que tinham interesse de estar aprendendo o manejo, aprendendo a configuração, aprendendo a instalação. E foi exatamente para isso que migrou hoje. Só que a gente tem muita dificuldade, igual o Leandro falou, de trazer técnicos. E aí a ideia
da rede comunitária foi justamente isso, poder trazer internet para a comunidade e também poder trazer o conhecimento para aquele jovem, aquele técnico poder estar manipulando toda essa tecnologia. A ideia da rede comunitária nossa foi exatamente isso. Legal. A gente já tem uma inscrição do basquete. Outras pessoas, né, que forem querendo falar podem ir se manifestando ou pelo chat, ou se quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, pode ser também. Mas eu queria pedir licença, basquete, só para furar a fila brevemente, porque queria, para completar essa explicação geral, inicial que eles deram, eu queria puxar um gancho aí do que o Jeová falou, de que um dos objetivos é também levar conhecimento, né, para o pessoal da comunidade. Eu imagino que instalar uma rede, né, de internet é algo que você precisa aprender a fazer, né? As pessoas não sabem disso a princípio. Então, eu imagino que vocês tiveram que pensar nas comunidades aí em processos de formação, até para as pessoas irem se empoderando, entendendo o que está sendo feito ali, né? E isso é uma coisa que me interessa muito nesse movimento, né? No movimento de internets comunitárias que o Leandro descreveu, porque eu acho que se aproxima em um certo sentido também do trabalho que eu estou fazendo e que outros professores estão fazendo na LEDOC também, que é um trabalho de formação técnico-científica, assim, né? Essas semanas eu tive olhando um dos cadernos de formação do movimento que o Luandro me passou, e eu achei super interessante como nesse caderno estão descritos vários conceitos, né, vários conceitos de física, inclusive que eu trabalhei com os estudantes de Luz 11 Vida no Campo, eles estão sendo discutidos de uma forma bem prática para resolver problemas práticos, né? Por exemplo, pelo que eu entendi, quando você vai planejar uma rede de internet comunitária, você precisa tomar várias decisões conforme as características da sua comunidade, o tipo de rede que você quer, né? Por exemplo, o tipo de antenas que você vai utilizar, né? Tem vários conceitos ali de antenas direcionais, omnidirecionais, enfim, existem explicações físicas sobre, né, como cada uma delas funciona. Então, eu queria que vocês falassem um pouco também sobre como que foi essa parte assim de planejar as redes nas comunidades, né? Pensando na realidade da comunidade. E como vocês foram aprendendo o conhecimento técnico científico que era necessário para tomar as decisões necessárias, né, nessa parte de planejar a rede, assim. Vocês querem comentar um pouco sobre isso? Vai lá, Jeová, você primeiro. Beleza. Eu meio que pulei de paraquedas num avião em voo, né? E aí essa parte de planejamento foi toda eu já peguei já o bonde andando, igual eu disse. Foi toda planejada pelo ambos. E aí quando eu vim pra cá ela já existia, né? Mas faltava a parte técnica, porque era muito difícil a gente eles encontrarem o pessoal da técnica. E aí eu sou um tanto entusiasta, assim, eu faço a parte técnica por entusiasmo e fui aprendendo aos poucos o manejo, né? Já estudei o Luandro um bocado. Tem 2 primos meus também que trabalham na parte técnica para empresas, provedores particulares, que eu já consigo fazer uma grande parte sozinho. Esse planejamento foi muito tempo atrás, só que agora o planejamento está vindo exclusivo. A gente se reúne, a gente tem grupo no WhatsApp, por exemplo, a gente tem grupo também no Telegram, e a gente se reúne todas as decisões é tomada junto ali naquelas pessoas, junto com aquelas pessoas que fazem parte da rede, ou
seja uma nova integração, seja um aumento de velocidade. A gente trabalha tudo junto, né? Essa decisão é tomada junto. As antenas também, a gente trabalha com antenas de 2,4 a 5,6 GHz. É isso aí. Tem de 23, 25, 28 e 30 dBi. A gente trabalha com liquid e também trabalha com antenas aquários, também trabalha com rádios microchip. É bem bacana essa interação que o grupo tem em tomar essas decisões, né? Agora a gente precisa mais ainda fazendo essa é a parte mais difícil. A parte isso aí, mas a parte técnica está um tanto mais difícil. Massa, Jeová. Da minha parte foi um aprendizado bem orgânico, né? Como eu falei antes, eu tive a oportunidade de ir lá na Argentina e aprender com o pessoal lá de primeira mão, né? Então foi um grande privilégio isso. Mas eu fiquei uma semana, né? Uma semana você não aprende tanta coisa assim, então eu voltei, né, cheio de ideias, né, achando que sabia de muita coisa, mas a gente vai ter na cabeça né, então a gente na Argentina peguei, né, que não usa uma rede ponto a ponto igual o Jeová tem lá no Calunga, né? Lá eles puxam desde Cavalcante, né, 75 quilômetros, né, Jeová, até o Calunga. Aqui vem o provedor, traz a rádio, 12 km de Alto Paraíso, e dentro da comunidade a gente espalha uma rede em malha, que é a topografia de rede. Na verdade não que a topografia seja em malha, né, mas o software que a gente usa nos rádios permite uma malha, né, acaba sendo a topografia mais como uma estrela, né, a gente tem um rádio num lugar central ali e todos conectam nele. Aí a gente vai explorando, né, essa coisa das antenas, né? Lá na Argentina eu aprendi que uma antena, se você pegar uma parábola e botar numa antena omnidirecional, ela vai virar direcional e vai amplificar aquele sinal, né? Então a gente começou a procurar, lá eles faziam um entorno, faziam uma parábola perfeita. Aqui a gente não achou torneiro que fazia, então a gente teve que improvisar com calha. A gente botou várias calhas nas antenas omnidirecionais para fazer links de maior distância, né? Aí aprender a diferença qual as vantagens e desvantagens de frequências mais baixas, frequências mais altas, né? Dessas de 2.4 ou de 5.8, né? Que são as frequências normais do Wi-Fi. Cada uma é bom para uma situação. E se aprende sobre polarização da antena também, né? Que daí argentino, que você pega as antenas e coloca assim, você faz uma polarização nas duas direções, tanto vertical quanto horizontal. Aí tem uma série de vantagens técnicas, né? Então, conforme vai passando, você vai aprendendo várias manhãzinhas, né? Não teria, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, que já não é muito, né? Mas há 3 anos atrás eu já tinha feito muita coisa diferente. Então, né, o planejamento, não houve muito planejamento, né? Foi bem no orgânico, mas hoje, né, através do coletivo que eu faço parte, que chama Colab, que é um coletivo de infraestrutura comunitária, a gente, né, faz também planejamentos de outras redes fora das nossas comunidades, né? Então eu trabalho muito com povos indígenas, né, que são bastante isolados e às vezes, então você tem que pensar, né, que frequência que vai passar as árvores da Amazônia, né? Então hoje eu já consigo planejar melhor, já, né? Então hoje tem um planejamento aí que é mais ou menos isso, né? Você vê qual o tipo de relevo, qual a proximidade das casas, quais as barreiras que esse sinal vai ter que atravessar, porque o ideal é sempre ter uma visada, né? Que é a visão livre entre dois rádios.
Só que nem sempre pode ter, então você tem que, né, pegar uma frequência mais baixa, porque a amplitude da onda é maior, então por isso vai conseguir passar melhor a barreira. Enfim, né, é um mundo para se explorar. Legal, Leandro. Não, legal a fala de vocês, que ela mostra como esses conceitos e esses aprendizados são importantes na tomada das decisões mesmo, né? E para as decisões poderem ser tomadas pela comunidade, de acordo com as características da rede que quer, e não ser uma decisão que vem pronta de fora, né? Por exemplo, essa questão que o Leandro falou da frequência de sinal, né? E a frequência do sinal e o poder de penetração do sinal, se ele vai ser bloqueado por algum obstáculo ou não. Isso pode ter relação com a questão que a Nayane colocou agora há pouco no chat, né? Ela falou que a rede de internet lá na comunidade dela, o sinal é bem ruim e se tiver qualquer coisa na frente, né, já não chega o sinal. Então talvez, se fosse replanejada essa questão da frequência, por exemplo, talvez seria uma forma de tentar lidar com esse problema. Mas vamos colocar para circular aqui uma participação de todo mundo que está na aula aberta agora. O Pasquete pediu a palavra. Se mais alguém quiser falar também, só se manifestar pelo chat ou depois da fala do Pasquete. Por favor, Pasquete. Primeiro cumprimentar aí o professor Natan e os nossos dois cientistas aí, o Luan e o outro menino é o... esqueci o nome. Luandro e Jeová. Luandro e Jeová, parabéns. Fico bem encantado aqui quando eu recebi o card aí desta aula e mostrando que vocês dois estavam fazendo esse processo. Eu pensei, não posso perder essa aula do professor Natan com os nossos dois cientistas, né? E então eu gostaria de fazer 5 comentários aqui. O primeiro, talvez, não sei se já foi feito isso, mas Natan, talvez valesse a pena escrever um artigo sobre essa experiência aí, né, você como professor e pelos estudantes, porque isso ajuda a divulgar esse belo trabalho e, enfim, com essa concepção de um trabalho comunitário, como um trabalho que envolve essa tecnologia de ponta aí, que é a questão das informações através da internet, chegando nas populações, enfim, né? Essa é a primeira coisa do ponto de vista acadêmico. Segundo, é que a Prefeitura de Cavalcante, quando no nosso contato com eles, nos colocaram que a Prefeitura, que é nesses 4 anos, colocar a internet no máximo possível de comunidades, escolas, tudo isso. Então, uma sugestão que eu faria para os estudantes aí é ver como é que vocês poderiam escrever alguma coisa e demandar para a Prefeitura, né, e talvez trabalhar de maneira articulada com a Secretaria de Educação. Eu achei interessante aí, então, escrever, né, apresentar alguma proposta escrita em relação a isso. Terceiro, como nós podemos ajudar aqui na UNB. Ou seja, eu estou vendo que existe aí o apoio da Universidade Federal do Pará, mas na UNB, como nós podemos fazer? Nós temos todos os 4 campi interligados com internet a cabo, né, e disponível para todos os frequentadores, os 53 mil estudantes que nós temos aqui, né? Então, mas é possível, não sei, daqui um sinal para lá, não entendo nada dessa área técnica aí, nem de física, um pouco, pessoal. Então, nos demandem isso, né? Terceiro, repassar essa experiência. Eu achei bem interessante essa questão que foi falado aqui, que vocês estão aprendendo, os técnicos são da comunidade, mas não daria para vocês dois, ou enfim, a equipe aí montar um curso e a gente vê uma forma de apoiar isso, né, já que agora nós vamos entrar daqui mais a um tempo no 5G. E essa é uma área, a minha área de estudo é a administração, então é a área que mais vai criar empregos, né? É uma área que vai ter que ter antenas a cada poucos quilômetros, enfim, vai começar pelas capitais, Brasília entrar nisso, enfim, o 5G vai demorar a chegar, mas vai ter uma demanda grande de técnicos nessa área. Então nós poderíamos aproveitar as duas coisas, ou seja, do ponto de vista da empregabilidade, possibilidade de renda para
os estudantes que gostariam de entrar nessa área, mas ao mesmo tempo nós temos os técnicos, né, das comunidades, né, e que poderiam também trabalhar, né, eventualmente, enfim, né, trabalhar nessas empresas para ter renda, né, como o exemplo dos primos aí do Jeová. E por fim, aqui por último, é a possibilidade de a gente criar um laboratório na UNB, como esse Colab aí, que é um laboratório coletivo, porque eu lembro que tem muitos laboratórios na universidade. Não sei se isso ajuda ou, enfim, fica mais complexo para potencializar esse trabalho que está sendo feito. Eu fiquei bem encantado. Não precisam responder todas essas dúvidas, nós podemos depois, se vocês acharem melhor, algumas delas a gente tratar, enfim, com o professor Natan num outro momento, mas parabéns aí, belo trabalho. Querem comentar, ou Jeová e Luandro? Fiquem à vontade. Valeu, Luiz. Valeu. Muito boas essas palavras, e a gente está interessado sim no apoio da UNB, né? Eu acho que a gente já falou com o Natan, o Arthur, eu acho que falou com o Natan, né? Que a gente quer ter uma conversa, né? Para identificar assim como que a UNB pode auxiliar mais a gente. Nesse contexto da pandemia, não só a Colab, mas várias outras trabalham com redes comunitárias no Brasil. A gente está muito focado nessa coisa da documentação. Eu mesmo aqui, eu estou trabalhando muito, eu sei de muita gente que está trabalhando muito, então e a gente também tem muita, né, eu sou programador, né, mas vai devagar esse processo da documentação, mas é super importante, é o que a gente mais tá tendo de demanda mesmo, porque a grande questão da sustentabilidade da rede, né, é a questão do técnico, né, você precisa ter um técnico. Então, por exemplo, quando eu viajo aqui, a rede, né, cai aos pedaços, porque até hoje, nesse tempo todo, eu não consegui dar uma formação adequada para alguém aqui em tudo que se precisa, né, que você precisa saber dessa parte física, de mexer com roteador, você precisa saber de software, né, saber entrar ali naquela telinha preta que a gente vê e mexer ali para ver como que conserta. É bastante coisa que tem que aprender, né, para você conseguir ser babá de uma rede dessas. Então a formação é imprescindível, sim, e, né, vai surgir bastante documentação daqui para o final do ano, mas sempre vai precisar de mais, né? Nunca é o suficiente. Quanto mais conhecimento, né? Exatamente isso que falou, Luandro. O senhor... Eu sou muito ruim com nomes e datas, principalmente. Ele tinha perguntado, né, em o que a UNB pode ajudar. Junto com a associação Quilombo Calunga aqui do Calunga, também junto com uma conversa com o Vilmar, a gente recebeu um financiamento até, e o financiamento foi muito antes do dólar ter chegado nessa parte, nesse valor absurdo que ele está. E aí a gente conseguiu comprar alguns equipamentos, tal, né? Só que faltou muito equipamento. E aí a ideia é que a gente consiga montar toda essa rede para ocorrer em todo o território, conseguir alcançar todo o território Calunga, entregar essa rede nas mãos de um provedente, conseguisse contato direto, né, se a gente conseguisse um link direto com o backbone. E aí o pessoal fala, não, muita burocracia e tal, esse link provavelmente só sairia com apoio de alguma universidade, e aí a Universidade do Pará é muito longe, talvez não conseguisse ter um backbone que passa aí bem próximo do DF. E aí a ideia é que a gente pudesse, sei lá,
conversar para tentar ampliar a rede direta desse backbone aí. A gente teria uma rede comunitária assim super bombada, né? Sobre a questão do laboratório, é muito importante. O laboratório é muito bom, o laboratório, principalmente nessa época de pandemia, né? Nesse que a gente está vivendo. É muito importante também para esses alunos conseguir depois assistir a videoaula, já que pode ser uma videoaula gravada. Importante a gente ter um laboratório com um servidor que possa armazenar essas videoaulas para esses alunos, principalmente da LEDOC, né? Que os que mais têm necessidade dessa conexão, de longe, né? E aí seria muito importante esse laboratório na UNB, seria importante também um laboratório dentro do Calunga ou até mesmo em Cavalcante, que aí conseguia dar suporte para o pessoal do Bom Dia, pessoal do Prato, pessoal do Engenho, que sempre está indo em de armazenar essas informações, essas videoaulas também seria conhecimento de conhecimento técnico, né? Até mesmo do 5G que está prestes a chegar aí, para que possa ser gerado renda, trazer renda para o território também, que é uma coisa muito importante, a gente precisa bastante aqui. É isso. Muito obrigado. Só comentar muito brevemente que eu concordo muito com o que o Pasquete falou, né? Acho que é importante a gente pensar que, né, como que a gente pode se apoiar para além de uma aula esporádica, assim. Então acho que seria ótimo a gente aproveitar o gás desse encontro hoje e já marcar uma reunião para a gente pensar, né, em formas como a gente pode tentar construir um suporte da universidade para as internets comunitárias nas comunidades, assim, né? Até porque, primeiro, tem tudo a ver com o que a universidade faz, né? Como a gente está discutindo aqui, são processos de formação também que são feitos nas comunidades. E segundo, que é um pouco condição necessária para que a universidade possa fazer vários dos trabalhos a que se propõe, né? Por exemplo, que a LEDOC funcione, né, melhor, que consiga ter uma comunicação melhor com os estudantes nas comunidades, né? E acho que o ensino remoto emergencial mostrou mais drasticamente ainda a importância disso, né? Então, acho bacana esse direcionamento, Pasquete. A Denise pediu para falar também. Denise? Aí também, quem falar, se puder, né, só se apresentar, falar, Denise é estudante da LEDOC, né? E aí fica à vontade para falar. Tá. Boa noite a todos. Meu nome é Denise. Eu estou no último período da licenciatura da LEDOC, licenciatura em Educação no Campo. Curso fundamental, maravilhoso, sabe? Me gerou um grande despertar, um olhar crítico pelo meu curso. Mas eu queria falar sobre a importância desse olhar da LEDOC quanto universidade meninos, porque, gente, aqui em Cavalcante a acessibilidade à internet é muito difícil, né? Nós estamos vivendo num período onde nós não temos mais contatos com os nossos alunos. Eu digo isso, eu digo alunos porque eu, como futura educadora, já iniciei, eu acompanho no projeto EJA na universidade, onde a gente dá aula para o pessoal que é da área da limpeza, lá da FUP, e nós temos o DIB como coordenador do projeto. Então os alunos, a gente gera o link do Meet e a gente dá a aula. Diferente do projeto do estado de Goiás, que é o Goiás Tech. O médio do estado de Goiás, ele vai ser trocado pelo Goiás Tech, não vai ter aquele tete a tete, aquele contato, aquele convívio com o aluno.
Uma dificuldade porque são microaulas que assiste e o aluno responde. Uma coisa muito automatizada, muito engessada. Qual é o olhar que vai ter com o aluno? Diferente do Meet, que já é uma coisa mais distante, você consegue abrir uma câmera, com licença, eu vou abrir a minha. Abrir uma câmera, ter acessibilidade. Os alunos da EJA na universidade, eles fazem leituras. A gente acompanha o desenvolvimento da leitura, o diálogo, tem uma devolutiva imediata, e é totalmente diferente desse novo projeto. Hoje, estender essa internet, essa possibilidade, essa acessibilidade para as zonas longínquas, quanto os quilombos, as regiões indígenas, os assentamentos, isso é de suma importância, gente. Isso hoje, para mim, é um viés que não permitiria eu fazer o meu quarto estágio, meu último estágio, se nós não tivéssemos a internet ou o Meet. Eu já até comentei anteriormente com... Ô, gente, eu converso muito, eu sou muito empolgada, viu? Com o Jeová, se havia interesses da gente desenvolver o projeto da EJA lá. Ele falou assim, tem público sim. Temos público no Brasil, imagina lugares onde a acessibilidade, o contato é muito... Então, o que acontece? Eu achei essa proposta do basquete maravilhosa. E ainda vou longe, porque eu acredito que a LEDOC também tinha que ter um curso nessa área. Capacitar pessoas, educadores dentro dessa área tecnológica para ir para regiões longínquas, isso é uma coisa fantástica, gente. Isso seria uma coisa sobrenatural, sabe? É isso que eu tenho para falar. Muito obrigada, um abraço a todos. Bom, enquanto o Luandro e o Jeová não falam, comentar aqui. Legal, Denise. Assim, dentro da educação do campo tem toda uma discussão, né? Que como seria importante assim ter vários outros cursos de educação, cursos de ensino superior, com a proposta de educação do campo para formação em outras áreas, né? O que tem assim que foi mais disseminado pelo país são as LEDOCs, que são para formação de professores, né? E em alguns lugares conseguiram em outras áreas que foram consideradas prioritárias, como por exemplo o direito, né? Para trabalhar com direito na luta pela terra, ou veterinária, alguns cursos assim, né? Mas acho muito bem observado, né? Essa formação nas áreas tecnológicas também é muito importante cada vez mais no mundo de hoje, né? Bom, isso, com certeza isso é algo muito legal de conseguir construir. Enquanto a gente não tem, acho que coletivos como os que o Jeová e o Luandro fazem parte estão fazendo um papel bem importante assim de formação, de processo comunitário de formação, né? Mas concordo assim que é um objetivo para se pensar no futuro. Luandro e Jeová, vocês querem comentar? Posso falar enquanto isso? Só falar que esse vontade, sonho eu nunca sonhei tão alto assim não, Denise. Um curso superior disso seria realmente sensacional, viu? E bastante técnico bom que pode dar umas vivências, né? Ideia. Só complementando um pouco a fala do Leandro, porque eu acho que tem uma questão também, né? Assim como as LEDOCs, elas surgem de um problema que é mais drástico no campo, que é o problema da exclusão educacional, né? Por exemplo, falta de professores no campo, né? Falta de infraestrutura. Então as LEDOCs é uma tentativa de lidar com esse problema social, né? A exclusão digital e, né, a exclusão dos meios de comunicação também é um problema que é mais drástico no campo, né? Então, assim, acho que faria todo sentido, né, pensar, né, na formação de gente das comunidades para poder incidir nesse problema também. Fiquem à vontade se alguém quiser comentar. Depois da Denise, não sei se tem alguém que eu escrevo novamente.
Eu vou ler alguns comentários que foram feitos no chat aqui. A Nayane comentou: eu concordo porque tem muita gente que sofre na área de tecnologia e é ambas as partes, né? A Denise também completou ali, como o Luandro falou, nem sempre ele consegue atender a todos, né? Ou seja, né, o Luandro que é da área de tecnologia, né, que está, né, em uma comunidade do campo, mas que tem a dificuldade até por ser um pouco, né, solitário nessa condição de fazer os próprios processos de formação de mais gente, né, para poder lidar com isso. Com licença. Sim. Posso falar? Sim, claro. Então, olha só, como o Luandro comentou, às vezes fica difícil ele se dividir para dar uma assistência ou ensinar um pouquinho do seu conhecimento empírico, da vivência que ele teve. Agora imagine uma pessoa que ela vem com todo o conhecimento científico e colocar na praxis, disseminar esse conhecimento em regiões longínquas, de difícil acessibilidade, seria uma coisa fantástica. Sem falar que o conhecimento na área, o que é um conhecimento, vai agregar, vai gerar. Quantas vezes hoje a gente compra um pacote de uma internet sem saber e acaba sendo ludibriado, né? Nós que vivemos e temos acesso a isso, somos ludibriados em alguns momentos. Imagine algumas pessoas em regiões longínquas que nem sabem como é que funciona esse processo. Então, assim, seria de uma riqueza imensa, seria de uma coisa assim. Sem falar que as pessoas formadas nessa área não têm interesse em ir para regiões longínquas. Fala sério. Conheço um monte de pessoas formadas na área de TI que não quer vir para cá. Vai para as grandes capitais, vai viver aí em busca de ganhar dinheiro, né? E a gente agora formar pessoas nessa área para contribuir com a comunidade, com o crescimento social, seria maravilhoso. Obrigada. Pasquete, você pediu a palavra, né? Sim, apenas para dizer que talvez depois a gente pudesse conversar um pouco e fazermos uma conversa com o nosso decanato aqui, a decana de pesquisa e inovação, porque eu estou entendendo que esse trabalho que os meninos estão fazendo aí é um trabalho que se encaixa bem no conceito de inovação, né, dentro da universidade, que criou uma pró-reitoria, né, que chama decanato, para essa questão. Então, e vermos o que nós podemos fazer com isso. Bom, e uma outra coisa que é um sonho que nós estamos acalentando há muito tempo, né, junto com a comunidade Calunga, aí, é instalar um instituto federal no território, né? Como nós vamos ter novas eleições ainda daqui a 2 anos, né, esperamos que algumas coisas mudem, pode ser que facilite isso, e também um compromisso do prefeito. Nós temos conversado sobre isso, né, mesmo com todas essas condições adversas, né, mas enfim, nós não podemos perder a esperança e nem o sonho de um dia ter um instituto federal no território Calunga, né? Muito bem, aí sim a comunidade pode indicar os tipos de cursos, mas um deles poderia ser nessa área tecnológica. Tem a questão das técnicas agrícolas, agroecológicas, né? Tem a questão da formação dos professores, mas tem a questão do turismo, que é muito forte no território, e o processamento de alimentos também, tem muita semente, muito alimento, muito conhecimento da comunidade, enfim, parece algo muito distante, impossível, né, mas nós temos que ir construindo isso, né? Bom, e para encerrar a minha participação, que eu já falei demais aqui na aula, do professor Natan e de vocês aí, gostei demais, e então depois a gente se coloca à disposição aí para em contato com o professor Natan e ver como nós articulamos isso dentro da UNB, como a UNB pode apoiar especificamente essa questão, né? É isso, obrigado. Pessoal, mais alguém quer falar? Parece que o Luandro está com, ironicamente, né? Parece que o Luandro está com uma estabilidade de internet também, né? Ele caiu algumas vezes e agora ele caiu de novo. Voltou.
Alguém quer colocar alguma questão para os colegas? Bom, por favor, alguém ia falar? Oi, não, então, eu queria só aproveitar esse vácuo, só para parabenizar, Natan, e o pessoal também, o Luandro e o Jeová, né, pelo trabalho. Eu acho sensacional. Como eu sou leiga, eu tô aqui mais aprendendo mesmo, tô super admirada. Eu tava escrevendo aqui no chat, nem vou mais escrever, porque eu queria dizer só isso, que eu tô super admirada com o trabalho. Eu achei sensacional, incrível, não conhecia essas iniciativas. Fiquei bastante curiosa para entender um pouco mais da parte técnica, mas eu já percebi que não é uma coisa assim que se dá em uma hora, né? É uma formação muito mais longa, muito mais profunda para ter, enfim, para conseguir fazer esse tipo de trabalho. Então eu queria só agradecer pela aula, parabenizar pelo trabalho e dizer que infelizmente eu não tenho questões, porque eu conheço muito pouco, né? Quanto menos a gente conhece, menos a gente consegue formular perguntas e tal. Então eu tô aqui mais para aprender mesmo, para conhecer o trabalho, e eu só queria mesmo parabenizar, mas continuo aqui ouvindo, super interessada, achei sensacional. E é isso, gente, sou das humanas, tá? Então aqui não vai ter muita interlocução, tô mais ouvindo mesmo, tá bom? Valeu, gente. Eu também queria falar pro Luandro e pro Jeová que eu também tô aprendendo pra caramba, e assim, nessas 2 semanas preparando a atividade, conversando com o Luandro e o Jeová, eu aprendi pra caramba, lendo o material que o Luandro me passou, eu aprendi pra caramba, porque não é essa sensação de que de que parece que eles estão fazendo algo muito fora do nosso alcance, Ana, né? Não é por ser das humanas, não. Eu sou das exatas, né? Minha formação foi em física. Mas assim, o tipo de formação que eu tive, ela é muito distante de aplicações, né, como eles, assim, como eles estão colocando. Então, eu acho isso é uma coisa interessante também, né, e é algo empoderador também, né, se permitir tentar pegar esses conhecimentos e colocar em prática para mudar o seu meio, né, no fim das contas, é isso que eles estão fazendo, assim. Exatamente, é uma mudança radical, né? Você permitir esse acesso, e todas as propostas do Pasquete também excelentes. Eu me disponho, eu tô aí, né, na LEDOC, me disponho a ajudar no que eu puder, mas sinceramente eu não sei se eu posso ajudar em muita coisa. Mas eu também acho ultra empoderador. Eu fico pensando, mesmo assim, quem tem acesso para comprar, quem mora numa cidade grande compra, nossa, é uma sensação muito boa você poder você mesmo realizar, né? Mesmo para quem já tem um acesso de outra forma, via mercado, né? Mas eu acho sensacional essa aplicação. Acho que muda a convivência, muda o acesso ao mundo mesmo, né? Ao conhecimento mundial em geral, ao convívio com as pessoas, a própria organização das lutas. Gente, é um instrumento, a internet, né, em si mesmo é um instrumento sensacional, e dar acesso a essas comunidades é um empoderamento, inclusive, para a luta, para outras esferas da luta, né? É um meio, inclusive, de organização para outras esferas da luta. Então, é sensacional, gente. Estou super admirada, estou super surpresa e, enfim, estou aqui encantada com o trabalho geral. Porque eu acho que tem uma questão aí atrás, né, que o pessoal que pensa criticamente tecnologia, né, fala como a tecnologia para a gente hoje em dia, ela é como se fosse assim um conhecimento guardado dentro de um cofre, né, e você interage com os dispositivos tecnológicos sem entender o que tem ali dentro, né, sem saber quais são os fundamentos do funcionamento daquilo, né. E no fim das contas, o tipo de apropriação da tecnologia que o Jeová e o Luandro estão fazendo, né, e coletivamente nas suas comunidades, é um pouco abrir esse cofre, né, tentar entender o que tem dentro e com isso, né, ter uma relação de maior autonomia com esses dispositivos. Exatamente, autonomia, né? Tem a ver com o processo da autogestão, né? Do controle sobre os meios de produção, sobre as técnicas, enfim, faz parte, né, disso. Não se resume, né, a isso, mas faz parte desse autocontrole, né? Que é o que afinal a gente visa para todos nós, né? Para a humanidade em geral, esse controle sobre
as formas de produzir e reproduzir na sua própria vida, né? Então eu acho que super tem a ver com abrir esse cofre. Para mim é super misterioso, a tecnologia para mim e a ciência em geral para mim é ainda meio mágica, sabe? Inclusive eu vou tentar me acompanhar para ver se eu consigo deixar de ser tão místico para mim, né? Esse tipo de técnica, né? Eu acho que conforme você vai aprendendo um pouquinho, vai deixando de ter esse caráter mágico, né? Então se torna uma coisa mais concreta. Gente, mais alguém quer falar? Eu posso falar? Por favor, Nayane. Então, né, para quem não me conhece, eu sou a Nayane, faço o curso de licenciatura em Educação do Campo na área de Ciências da Natureza. Boa noite a todos e todas, né, claro. E, assim, a gente está tendo essa aula com o professor Nathan, né, que é Ondas e Luz no Campo, se não me engano, é isso, né. Pode dizer, Nathan. É luz, ondas e vida no campo, mas essa é a ideia aí. E assim, eu tô até gostando, assim, por sinal, porque umas aula pesada, né, que o professor passa uma matéria pra gente, a gente tem que fazer lá uma síntese e entregar lá 6, 7 sínteses em um dia, vamos supor. Então, assim, cada semana a gente está tendo uma aula diferente, né? E bem bacana, né? E, assim, a gente agora falando sobre o meio tecnológico, né? Que é a questão que a gente está falando sobre internet e tudo. Um grande problema em nossa comunidade, né? A gente tem até uma internet na escola e tudo, mas a escola fica bem distante, assim, das pessoas, né? Da comunidade, no meu caso mesmo, eu moro um pouquinho distante da escola, então fica muito difícil para eu poder ter o acesso à internet na escola. E outros, né, utilizam a internet via rádio. E essa internet via rádio dentro da comunidade, o pessoal paga primeiro 1.200, se eu não me engano, que eles vão instalar a antena, né, tem toda vai uma pessoa para instalar e tudo, que, né, sai da cidade para ir à comunidade, tudo. Então, assim, porque como é via rádio, como eu disse aqui no chat, qualquer coisa que entra na frente da antena perde todo o sinal, é bem chato, porque às vezes, né, que nem eu tô aqui nessa reunião, e às vezes nem pega, né, do nada o sinal cai, tudo. E aí a gente vai pedir, né, pra pessoa, né, que instalou, que aí tem todo um suporte para poder estar verificando e tudo, mas pago um valor ainda a mais, além de pagar todo mês a mensalidade, né, que é pouco. Tem local que seja mais perto, é 100, de 100 para cima, não passa, não diminuir esse valor. E ainda há muitas pessoas com dificuldade a meia tecnologia, principalmente eu olhando agora, né, no meio dessa pandemia, a dificuldade é muito grande até em manusear um computador, a gente mexer, entrar em plataformas, são várias plataformas ainda diferentes, né, eu já tinha até falado sobre isso, vários professores em plataformas diferentes. Então, assim, tem muitas pessoas que têm a dificuldade. E a Denise, né, deu uma fala aí, eu concordo com ela em questão de ter um curso, né, sobre TI, talvez, ou não sei, né. Ficou sem áudio, pelo menos pra mim, Nayane. A Denise tá falando que cortou também. Não sei se a Nayane caiu. O meu sinal voltou, acho. Ah, tá. Voltei a te ouvir agora, Nayane. Então, assim, eu vejo que muita gente
perde, sabe, esse contato, e muita gente não consegue manusear. Então é complicado para várias pessoas que, principalmente, eu acho que ter esse contato com a tecnologia. Assim, para mim não foi tão difícil, porque quando eu era mais nova ainda curso básico, né, de informática básica, mas assim, é o básico mesmo. E eu vejo que tem várias comunidades, várias pessoas, vários alunos, né, que não conseguem ter uma habilidade. Eu acho que seria bacana até mesmo colocar uma aula no meio do curso, né, de ciências da natureza, para poder as pessoas ter um conhecimento maior, né, até mesmo manusear um computador, sei lá. Eu acho que seria bacana, né. Sim, as dificuldades são imensas, e é isso. Eu mesmo tenho algumas dificuldades para entrar na plataforma, como eu disse, nesse aprender foi bem chato, mas até que eu tô conseguindo pegar um pouco como é que eu falo? Pegar um pouco o conhecimento, né, dessa plataforma, mas ainda sofro um pouco. Obrigada, desculpa aí por alguma coisa. E vamos lá. Legal, valeu, Nayane. Importante a fala da Nayane, né, como um relato também das dificuldades, né, com essa questão da tecnologia nas comunidades. Como já está dando o horário, eu tenho um outro compromisso ainda hoje, eu queria, aproveitando esse gancho da fala da Nayane, inclusive, queria ver se o Jová e o Luando querem fazer as suas palavras finais aqui da atividade, e junto, né, com isso, queria perguntar para eles também se em relação a isso, né, em relação às dificuldades que o pessoal tem com tecnologia, com mexer no computador, com fazer algum uso mais diferente do celular, se esse processo comunitário que vocês fizeram, né, de instalação da internet, se vocês conseguem ver que teve algum impacto nisso, assim, na relação das pessoas com a tecnologia, vocês puderam perceber alguma diferença? Posso tentar responder isso aí. Eu acho que isso aí é super importante, né? Porque a gente fala, né? É quase um bom senso de que a internet é essa coisa maravilhosa, né? Que transformou o mundo e tal. Mas a verdade é que o impacto da internet provavelmente é muito pior do que melhor. Eu acho que ela fez um mundo muito pior do que ele era, né? Porque, né, a maioria das pessoas não estão usando para buscar conhecimento, né? A maioria das pessoas estão usando só para, né, para ser commodity, a maior commodity do mundo hoje, que são dados, né? Vale mais do que o petróleo, são essa coisa, dados, né? Então, o que é isso, né? São as empresas que ficam explorando as pessoas, né, que entregam seus dados ali, e vira essa bagunça que o mundo está virando, né, em que, né, tudo é polarizado, pressão, né, causa muitos problemas. Então, muito, até além da conectividade, né, é super importante isso, o uso que você dá a essa conectividade, né, como você usa a ferramenta e não deixa de ser usado, né, que eu acho que infelizmente é um caso mais comum para as pessoas que não têm acesso, né? A maioria das pessoas não sabe abrir um navegador, né? Você fala do celular, da internet. Que internet? A internet é basicamente YouTube, Facebook, WhatsApp, e se sabe usar muito, sabe usar um Instagram. Se resume muito a isso. Você fala, abre o navegador aí, a pessoa não sabe o que é o navegador, não sabe que existe uma função de pesquisa ali, né? Você pode explorar um outro mundo. A internet foi meio que cooptada por essas grandes empresas. Então isso é super importante. Mas infelizmente, assim, é uma barreira muito grande, né? De tentar essa educação. É o que eu estou dando mais foco ultimamente, é isso. Explica para as pessoas isso, né? Explica, né, que quando você manda uma mensagem no WhatsApp ali pro seu vizinho, não tá indo pro seu vizinho, tá indo lá para um servidor na Califórnia dos Estados Unidos, aquela mensagem é propriedade
do Facebook, que seja, e seu vizinho vai acessar lá também, né? Então, né, é super importante ter esse conhecimento mais profundo de como são essas relações políticas, econômicas, esqueci o nome da menina que estava falando, né, que é da Humana. Uma rede dessa é só a faísca. Ana, isso. É só a faísca, é só a coisa que inicia, né? O que mantém, o que dá sustentabilidade para uma iniciativa, uma rede dessa, são principalmente mulheres, né? Aqui, infelizmente, né, a gente batalhou e não conseguiu muito, mas tem exemplos de redes aí que as mulheres que sustentam essas redes, elas não têm conhecimento técnico. Algumas conseguiram, sim, e elas são as técnicas, mas muitas nesse criar dessa rede, né, de usar essa rede para além de ser usado, né, você usar essa rede para criar um conteúdo local, para você disseminar ali informações que são de interesse para sua comunidade, né, criar esse espaço virtual seguro da comunidade. Então, essa rede eu acho que né, o tecnológico é só uma faíscazinha, o resto é muito social e humano. Só agradecer então, muito obrigado, Nathan, pelo convite, pelo apoio aí, e eu concordo com todo mundo aí. Eu acho que isso né, que é um conhecimento que é super válido, mas que seja complexo, não é uma coisa de outro mundo não, né? Dá para todo mundo aprender com a oportunidade certa, o tempinho, as ferramentas certas. Então valeu, pessoal, um grande abraço. É isso aí, Leandro. Tem um mestre nosso, né? A gente chama de mestre, é o TC Silva, o cara que está na linha de frente da nossa rede. Nossa rede, a ideia era conectar também com o Moinho e também ter um núcleo de formações básicas mesmo, inclusive essa outra plataforma, né? Hoje, se a gente entregar um celular para uma criança de 4 ou 5 anos, conseguem escrever textos, né? E principalmente aqui no Calunga não tem essas crianças, essas pessoas, nem todas têm acesso a um computador. E é ideal que a gente também, e a ideia era que a gente conseguisse transmitir não só a internet, mas também transmitir conhecimento, né? Como se usa no computador, como se consegue, sei lá, manipular toda essa tecnologia. A ideia da Casa Tainã e da Rede Mucambos era justamente isso, transmitir conhecimento, não só transmitir dados. Esses dados que são passados para uma pessoa, servidor que armazena tudo isso. A gente transmite conhecimento, né? A ideia é justamente essa. E aos poucos a gente vai conseguindo, também ganhar um computador ali, consegue um computador acolá para poder estar dando essa formação, uma formação simples, mas que futuramente será de bom uso. E também eu quero agradecer o Nathan pela oportunidade, agradecer também as pessoas que estão presentes aqui pelo apoio, né, pela presença, e o Pasquete, perdão. A ideia do significa, cara, principalmente se for de matérias que possam trazer melhoria de vida para todas essas pessoas, todas essas famílias aqui do Calunga. Muito agradecido pela oportunidade. Eu não sei quanto tempo o Nathan tem, então eu vou ficando por aqui. Viu? Muito obrigado por tudo.
Gente, eu que agradeço vocês, né? É super importante um momento como esses, assim, né? Para mostrar um pouco também, né? Que um monte de conceitos ali que a gente está discutindo em aula, que às vezes podem parecer muito abstratos, mas eles só são conceitos importantes porque eles têm a ver com a vida também, né? E vocês trazem um exemplo bem importante de como eles têm a ver com a forma como a gente se comunica e com para que a gente usa essa comunicação, né? E quais as condições que a gente tem, né, de acesso à comunicação. Então, agradeço demais a participação de vocês. A gente vai manter essa dinâmica de a cada 2 semanas fazer uma aula aberta, tá? Já vou fazer uma rápida propagandazinha, que a próxima vai ser daqui a 2 semanas. E vai ser com um olhar para a cultura calunga também, porque vai ser sobre sobre processos de produção de tecidos artesanais, particularmente no Vão de Almas, né? A gente vai ter um trabalho do Valdeir, de um estudante calunga, apresentando o trabalho dele sobre tecelagem artesanal e sobre tingimento com pigmentos naturais, e a gente vai conversar sobre o que isso tem a ver com o ensino de ciências também, tá bom? É isso, gente. Valeu, boa noite a todos vocês, saúde para todo mundo, tá? Parabéns aí, professor Natan, os alunos, vocês todos. Valeu pela aula, obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente, boa noite. Obrigadão pela aula e pela empolgação que geraram. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Boa noite. Obrigado, galera.